e eu vou colocar aqui na tela para vocês verem comigo, que é muito importante, para vocês entenderem um pouco do bastidor da demissão do comandante das Forças Armadas. Por que o general foi demitido? O comandante do Exército perdeu o cargo depois de descumprir ordem de Lula. Reportagem aqui da Mônica Gugliano, e esse aqui é o Arruda, que descumpriu de fato uma ordem do Lula. Na manhã de sexta-feira, dia 20 de janeiro, o presidente Lula deu uma ordem para o ministro da Defesa, José Múcio. Ele deveria transmitir ao comandante do Exército, o general Júlio César Arruda, que revogasse a designação do tenente-coronel Mário César Barbosa Cid para chefiar o 1º Batalhão de Ações de Comandos, localizado em Goiânia. O coronel Cid, como é conhecido, foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, pertence a uma longa linhagem de militares e, no exercício do novo cargo, chefiaria uma unidade do Exército cujos membros dispõem de armamentos mais eficazes e são treinados para ações especiais, como infiltração, interceptação das comunicações e eliminação de alvos. Os que passam por esse treinamento se identificam como o Gorro Preto e formam uma espécie de confraria dentro do Exército. Como símbolo, usam uma caveira atravessada por uma faca. Além disso, fazem parte da confraria outros bolsonaristas da Gema, como Eduardo Pazuello, que fez uma gestão desastrosa no Ministério da Saúde, e Luiz Eduardo Ramos, que ocupou 3 cargos com status ministerial no governo passado, todos com gabinete dentro do Palácio do Planalto. Depois da quebradeira golpista em 8 de janeiro, Lula tinha motivos para desconfiar da lealdade das forças dos militares, diante de evidências de que parte das Forças Armadas, com o Exército à frente, oscilou entre a omissão e a conivência com o Levante. Lula já vinha promovendo a demissão de militares que cuidavam dos palácios em Brasília, incluindo o Palácio do Alvorada, e também dispensou um punhado de fardados que trabalhavam no Gabinete de Segurança Institucional, que foi chefiado no governo Bolsonaro pelo general Augusto Heleno. Lula não gostou de saber que o coronel Cid, que acabara de virar alvo de uma investigação sobre o uso de dinheiro vivo para bancar despesas de Bolsonaro e Michele, estava designado para ocupar um cargo tão sensível a apenas 3 horas de distância em Brasília. No sábado, o ministro Múcio falou pessoalmente com o comandante do Exército, que transmitiu a ordem de Lula. A conversa não caminhou bem. Uma fonte ouvida pela Piauí, que testemunhou o relato detalhado da conversa feito por um dos interlocutores, contou que o general alegou que não poderia demitir o coronel Cid. Disse que o coronel vinha sendo perseguido por razões ideológicas e que pretendia mantê-lo na chefia do 1º BAC. Laços pessoais também pesaram na insubordinação do general Arruda. Ele é amigo do pai do coronel Cid, o general da reserva Mauro César Lorena Cid, que por sua vez foi colega de Bolsonaro na Academia das Agulhas Negras. Hoje, Cid pai comanda o escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, em Miami. Depois da conversa tensa e inconclusa, Múcio telefonou para Lula, que naquele momento se preparava para embarcar para Roraima. Ao ouvir que o general se recusava a cumprir a sua ordem, Lula decidiu demiti-lo. O general Arruda recebeu a notícia com surpresa, aparentemente achava que conseguiria desrespeitar uma ordem do presidente e mesmo assim continuaria no cargo. Ainda pela manhã, Arruda convocou uma reunião por videoconferência com os integrantes do alto comando do Exército para comunicar a sua saída. Entre os presentes estava o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que a essa altura ainda não sabia que seria o substituto do general demitido. A insubordinação do general Arruda é um limão que virou limonada. Sua nomeação para o comando do Exército fora, desde o início, um erro de cálculo do ministro da Defesa. Assim que assumiu o cargo, José Múcio tinha 3 opções para a chefia do Exército, entre os mais antigos: o próprio general Arruda, o general Valério Stumpf Trindade e o general Tomás Paiva. Sabia da folha corrida do general Arruda. Entre os generais do alto comando, Arruda fazia uma parceria bolsonarista com outros colegas, Estevam Caus Teófilo de Oliveira e Marco Antônio Freire Gomes. Com frequência, os 3 generais se somavam ao general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa, para compor o quarteto mais permeável ao ímpeto autoritário de Bolsonaro. Por isso mesmo, Múcio achou que deveria escolher Arruda, queria tê-lo por perto, achava que seria melhor e mais seguro do que deixá-lo longe e livre. Deu no que deu. No fim, a insubordinação do general Arruda, que desde a demissão vem sendo tratado como herói pela milícia digital bolsonarista, forçou Lula a peitá-lo, coisa que deveria ter feito desde a delinquência golpista de 8 de janeiro. Na baderna daquele domingo, os militares deixaram o tumulto acontecer. Tudo sugere que esperavam fragilizar o governo e, quem sabe, seriam premiados com uma GLO.
A operação da garantia de lei e ordem colocaria uma determinada área, no caso a segurança do Distrito Federal, sobre tutela militar. Lula não caiu na armadilha. Em vez da GLO, desculpem, decretou uma intervenção civil, colocando o jornalista Ricardo Capelli para cuidar da segurança do DF. Assim, evitou entregar mais um naco de poder aos fardados. Agora, com a demissão de Arruda, provocada pela nomeação de um coronel mais materializada no contexto de uma ampla desconfiança desde o levante golpista, Lula avança mais uma casa e reafirma sua autoridade. A cúpula militar já acreditava que o governo ficaria na conciliação acomodatícia, e a surpresa do general com a sua demissão é a indicação mais recente disso. Assim, o limão virou limonada, o comportamento desses militares se omitiram ou se acumpliciaram com os golpistas, inadmissível em qualquer democracia, exigia um tratamento mais severo do governo. O novo comandante do Exército, general Tomás Paiva, terá a dura tarefa de expulsar da política dos quartéis. Seu nome já andava na lista de preferência de Lula e o seu entorno ainda antes do começo do governo. Alguns petistas graduados tinham informação que Tomás Paiva era um militar de verdade, respeitava a legalidade, a Constituição e agia como o que de fato é, um funcionário público a serviço do Estado e não de sua ideologia pessoal. Chefe do Comando Militar do Sudeste, o general deu provas disso e no discurso que fez à tropa dias atrás, ao dizer que o Exército precisava ser apolítico e apartidário. Os militares precisam respeitar o resultado das urnas e continuar garantindo a nossa democracia. A Mônica Giuliano é colaboradora do Valor e foi repórter de política do Globo em Brasília. Fez uma reportagem excelente aqui sobre os bastidores, o que desmente uma coisa muito importante. Quando o Arruda é demitido, quem diz que o demitiu é o Múcio, tentando levar os louros. Mas pelo que a gente vê aqui nessa reportagem de bastidores, quem demitiu foi o Lula. O Múcio está sendo um ministro muito aquém do necessário do cargo. Mas pelo menos o Lula está sendo sensato e agora botou um legalista para a gente poder acompanhar essas movimentações militares.